relata a rebelião, como nós lemos agora, de Cora e mais 250 homens e suas famílias que se levantaram contra a autoridade de Moshe Rabbeinu e principalmente contra Aron. Na verdade, o Cora, ele quis tomar o lugar de Aron e não de Moshe. Eles alegaram que a liderança estava sendo usurpada. Então, por que ocorreu isso, né? Nós vamos ter que entender que existia uma crise, a maior crise que os Bnei Israel estavam passando era aquele momento. Por que essa crise? Nós vamos ver como começa essa crise lá no episódio do bezerro de ouro. O que aconteceu ali naquele episódio? Aconteceu o seguinte, que a tribo de Levi não se contaminou com a idolatria. O filho de Miriam, Hur, foi assassinado. Quando Moshe subiu e ficou no monte, eles calcularam errado os dias. Moshe não apareceu dentro daqueles dias que eles estavam contados, que estava errado essa contagem, porque eles não sabiam se era a partir do dia que ele saiu, começava a contagem, ou era no outro dia. Se era no dia que ele saiu, ou se era 24 horas depois. Então ficou naquela dúvida. Então quando eles partiram da contagem, no dia que ele saiu. Na verdade, não era do dia. Era depois de 24 horas. Então 24 horas dá um dia. Entende? Então dá a diferença de um dia. E eles estavam tão agoniados, 40 dias sem Moshe, que por causa de um dia eles resolveram fazer a idolatria. O que aconteceu? Muita gente se levantou para fazer a Avodah Zará. Hur levantou e falou: ninguém vai fazer nada aqui. Quem nos tirou do Egito foi o Hashem, nosso Deus, e ninguém vai fazer idolatria aqui. E pegaram ele e mataram ele. A tradição diz isso. E Aron, vendo aquilo, ele se levantou e falou: opa, porque Moshe deixou os dois responsáveis pela congregação. Só que Aron tinha um coração de pastor, né? De roé, né? Ele tinha um coração que amava. A própria tradição diz que ele era, manso, ele era um homem pacificador, ele era um homem que unia as coisas. Então ele quis realmente apaziguar. E ele acabou errando também. Querendo apaziguar, ele acabou querendo segurar. Ele falou assim: daqui a pouco Moshe vai vir. E ele falou: olha, essa contagem está errada, ele vai vir depois. Por isso que ele falou: amanhã vocês vão ter festa, para ver se conseguiria segurar, né? E a tradição diz que ele pediu para que as mulheres tirassem os brincos e tudo, achando que as mulheres, sendo mais espirituais que os homens, iriam negar isso. Mas os homens naquela época, muitos que eram egípcios, que eram das outras etnias, né, que saíram do Egito, aquele misto, não foi um misto de gente que fez isso. A gente não pode colocar isso nas costas dos goim, de forma nenhuma. Os Bnei Israel também foram culpados disso, todos eles, independente se era Bnei Israel ou se era convertido ali, todos eles, os que erraram, erraram. Assim como a gente tem os Bnei Israel que não se contaminaram, também nós vamos ter goim ali que saíram daquele misto de pessoas que saíram do Egito, que também não se contaminaram. Mas o que aconteceu é que eles deram, e algumas mulheres também deram. E ele tentou segurar ao máximo. O que aconteceu? Aconteceu idolatria. E, de uma certa forma, Aron tinha culpa. Moshe repreendeu Aron. Deus ia repreender Aron também, mas só que ele fez techuvá.
Deus já tinha escolhido ali. Deus foi longânimo com Arão. Então ele não foi punido. Não foi punido. E isso causou muito mal dentro da tribo, dentro da direção dos príncipes. E Corá era um deles. Corá era primo de Arão. O pai de Corá era irmão do pai de Moshe Rabbeinu. Só que o pai de Corá era mais velho do que o pai de Moshe. Então por isso ele falou assim, por que Arão, que é filho de um pai que é mais novo do que o meu pai, ele está sendo escolhido como sacerdote e não eu? Por quê? Porque Arão, que permitiu que fizesse Avodah Zará, não foi punido, e eu poderia estar no lugar. Vai vendo. Então são várias coisinhas que aconteceram. Várias coisas que aconteceram. E depois, passou esse período, o problema maior ocorreu depois. Por quê? Porque os espias fizeram o que fizeram, os Meragilim, e veio a sentença do Eterno, vocês não vão entrar mais na terra. Acabou. Todo o sonho foi por água abaixo. Só os seus filhos vão entrar, vocês vão morrer no deserto. Por causa da incredulidade. Então aquelas pessoas que não se contaminaram com o bezerro de ouro, e que também na época dos Meragilim, também não ficaram do lado dos 10, porque houve no todo o acampamento um lamento, todos lamentaram, e Deus falou, somente esses dois vão entrar. Nem Moshe, nem Arão vai entrar também. Só os dois, Caleb e Yoshua. Então para eles acabou o sonho. Saímos do Egito e vamos morrer nesse deserto. Então daí veio uma grande crise. Um descontentamento geral. E ainda um grupo tentou reverter a situação. Não, vamos atacar os amalequitas. E foram derrotados. Então é mais frustração ainda. Eles estavam indo numa crise que não ia... Eles tinham que o quê? Reconhecer o erro e falar assim, o Eterno que é assim, Baruch Hashem, pelo menos nossos filhos vão entrar. Então vamos educar os nossos filhos. Se nós não somos dignos de entrar, Baruch Hashem. Deus decretou que está decretado. Agora, quando vem com rebeldia, é pior. Sabe, Deus encaminhou eles dessa forma para o Hashem, vai fazer o quê? Vamos estudar a Torá nesse deserto, vamos comer do maná, vamos preparar nossos filhos, Baruch Hashem, nossos filhos vão ter melhor do que nós, uma vida melhor do que a nossa, por causa dos nossos pecados. Isso é importante. Sabe, a gente reconhecer que a gente errou, reconhecer a disciplina que Deus dá muitas vezes para nós, e quem sabe Deus reverte isso. Agora ficar acusando a liderança, porque o que aconteceu foi essa. Culpado, quem é o culpado? Eu não, é Moshe. Eu não, é Arão. Vamos tirar eles do poder, quem sabe vira o jogo. Mas só que quem colocou Moshe e Arão foi Deus. E quando ele escolheu, ele sabe do futuro, sabia que ia acontecer tudo isso. Mas mesmo assim, ele escolheu. Não é verdade? E se ele escolheu, se ele falou assim, olha, estou pegando você para um trabalho. Escolho você, Radassa. Você vai ali, faz isso para mim. Separa você para aquela obra. Sabe que você não é perfeita 100%. Sabe que você vai ter os seus errinhos também. Mas vai fazer a obra do Senhor. Com todas as suas forças. Mas a gente sabe que não vai ser 100%. Ninguém consegue 100%. Daí alguém se levanta contra você por causa dos seus pequenos erros. E Deus vai deixar acontecer?
como ele que fez com que ela fosse, ele vai tomar. Ó, você não está mexendo com ela, você está mexendo comigo. E o texto diz isso. Moshe fala, vocês não estão rebelando contra nós, vocês estão rebelando contra o Senhor, contra o Eterno. Nós temos as nossas falhas, mas Ele está acima de tudo. O que a gente pode fazer? Eles estavam sem esperança. O texto diz, e congregaram contra Moisés. O texto diz, a palavra em hebraico, e se desligaram. Eles estando dentro de uma congregação, eles espiritualmente se desligaram. Eles foram contra o Eterno. Eles se desligaram, mas estavam ali no meio. Se desligar por eles mesmos é uma coisa interessante, né? Tem muitas passagens da Bíblia que diz, se você não cumprir isso, essa alma será desligada. Mas muitas vezes a pessoa, por ela mesma, ela vai lá e se desliga. Gente, ela está fazendo o quê? Ela mesma está trazendo culpa sobre ela mesma. Ela mesma está trazendo o quê? Disciplina sobre ela mesma. Sem ter feito. Ela se desligou. É trazer o quê? Atrair maldição. Atrair as coisas que não são de Deus. Porque por enquanto que você está dentro do corpo, sabe? Você está recebendo uma bênção em conjunto. Principalmente dentro do Am Israel. Nós não podemos chegar e falar assim, nós não participamos do povo de Israel. O que vai acontecer conosco? Deus me livre. Não é verdade? Nós somos juntos. Agora, o Am Israel, ele é 100%? Não. Não é, gente. Mas mesmo assim precisa do lulav, precisa das 4 espécies de Sukkot, sabe? Eles têm que estar juntos. Vocês lembram de Sukkot? Nós temos os 4 elementos. Um cheira e tem gosto, o outro só cheira e não tem gosto, o outro nem cheira e nem tem gosto, mas se tiver faltando um daqueles elementos, não dá para fazer a brahá. Todos nós temos que estar juntos, com os nossos erros, com os nossos defeitos e com as nossas virtudes. E nós temos que ser tolerantes um com o outro. Se não for, acontece isso, acontece rebelião. Sabe, é melhor estar juntos. É melhor estar juntos. É melhor ser tolerantes. Lógico, existe um limite, não é verdade? Se a pessoa não crê nem na ressurreição, daí não dá para ter união, né? Como tem muitos aí. Agora, se crê num básico, né? Divindade do Mashiach, ressurreição do Mashiach, retorno de Mashiach, né? Torá, Brit Hadashah, por que não vai haver uma união? Porque a gente vai ficar tão intolerante achando que só nós estamos certos, que só nós vamos herdar a terra prometida espiritual. Não. Quem somos nós? Corá falou, basta, porque toda a congregação é santa. Ele falou uma verdade. Toda a congregação é santa, todos são santos. O Senhor está no meio dele, está falando tudo isso é verdade. Só que no meio da verdade tem uma mentira. Qual que é a mentira? Todos nós somos santos, o Senhor está no meio de nós e vocês estão usurpando a liderança. Aí já. Mas, né? Então, aí que está o problema. Distorção de escritura. Eles pegaram, por que eles falaram isso? Que o Senhor está no meio de nós, todos nós somos santos, a congregação é santa, porque o Eterno falou lá antes de receber a Torá no Sinai, ele falou, fala para os Bnei Israel que vocês vão ser uma nação santa, congregação sacerdotal, mas ele estava falando essa sacerdotal no meio das outras nações. Agora, dentro de Israel, dentro de Am Israel, existe o sacerdote, o Cohen Gadol, existe os Leviim, isso foi estabelecido por Hashem, pela Torá.
E eles falaram assim, não, todos nós somos Cohen. Todos nós somos Coanim. Todos nós. Ou seja, distorção de escritura. E quando existe uma distorção de escritura, existe morte. Morte. 2 Pedro 3,16 diz o seguinte: os indoutos, aqueles que se acham doutores, mas não são, né? Inconstantes, torcem as palavras das Escrituras e dos apóstolos, como fazem também as demais Escrituras, para a sua própria perdição. Se você pega uma Escritura Sagrada e você torce ela, dá uma interpretação que não é verdadeira, você está trazendo o quê? Morte para si mesmo e morte para aquele que está te seguindo. É um cego levando o outro cego. Isso é grave. Isso é grave. E o próprio Moshe diz, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu. Olha só. Tomai um incensário e pondo fogo neles, deitai incenso perante o Senhor. Moshe avisa eles através, porque isso aí é uma forma de avisar eles do risco que eles estavam correndo. Por quê? Porque já havia tido um evento onde os filhos de Arão tinham morrido porque eles tinham oferecido incenso. Eles eram Coanim, gente. Eles poderiam fazer isso, mas na hora certa. E o que eles fizeram? No meio da festa, depois de tomar vinho, foram lá, pegaram um fogo que não era do altar, entraram dentro do Mishkan, do lugar Kodesh, e foram fulminados. Fulminados por causa do incensário, por causa da sua falta de reverência e temor. Não fez na hora certa, não fez no lugar certo, não fez com o fogo certo. Eles morreram, imagine quem não é. Então Moshe falou assim, olha, então vocês querem ser Coanim? Então peguem o incensário. Já era um aviso, olha, não faça isso. Não faça isso. Se os filhos de Arão morreram, quanto mais vocês que são levitas. Eles eram levitas. E também tinham filhos de Ruben aqui. Datã e Abiram eram filhos de Ruben. E também existe essa questão. Jacó, como abençoou as 12 tribos, ele não colocou Ruben como detentor do sacerdócio e nem como o detentor do cetro de rei, mas colocou Judá e colocou Levi. E na época de Moshe Rabbeinu, Deus estabeleceu Levi, não foi Moshe, foi Deus, foi o Eterno. Então Ruben, como era o mais velho, a tribo que tinha essa, se ele não tivesse perdido, porque ele perdeu, porque o próprio Ruben, ele subiu a cama de uma das concubinas do seu pai, e ele perdeu por causa disso, e perdeu a tribo inteira e perdeu toda a genealogia. Então Datã e Abiram estava o quê? Enciumado. Porque Judá vai tomar o cetro e Levi vai tomar o sacerdócio. Isso era para mim. E Datã e Abiram eram um dos príncipes dessa tribo de Ruben. E ele se rebelou também, se juntou a Cora. Ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele juntou forças. E juntamente com Datã e Abiram veio a tribo de Ruben. Então nós tínhamos uma boa parte da tribo de Levi, a tribo de Ruben, e aquilo foi tomando uma dimensão que Moshe não tinha o que fazer. Tinha que só falar. Ele tentou conversar. Chamou Datã e Abiram, eles não vieram. Nós vamos ver mais para frente. E ele avisa, olha, se vocês peguem o incensário. Gente, em Yeshua nós temos essa entrada. Essa entrada no Kodesh HaKodashim. Através do sacrifício de Yeshua,
nós entramos numa aliança onde a gente pode ter um sacerdócio que está acima do sacerdócio dos Kohanim. Sob a ordem de Melquisedeque, nós entramos no Kodesh HaKodashim. Nesse momento a gente pode entrar. E eles queriam o quê? De uma certa forma, eles falaram meia verdade. Falaram, todos são santos, todos são, o Senhor está conosco, nós somos sacerdócio universal. Agora nós podemos entrar. Mas naquele momento não. Naquele momento só Arão podia entrar, porque foi estabelecido por Hashem. Interessante que ele falou palavras agradáveis, né, para o povo, que toda nação é santa, todo povo é santo. Exatamente, para cativar. Para cativar, né? Aí o Eterno, por sua vez, ainda para preservar o povo, né, que estava com eles, e ainda fez tudo quanto é provas para mostrar que o Eterno já tinha escolhido Arão para ser sacerdote. Exatamente, mais para frente a gente vai ver que a vara de Arão vai florescer, né? Vai florescer, porque chegou uma hora que o Eterno falou assim, sai você e Arão, sai para lá que eu vou jogar fogo, vai queimar todo mundo. Porque o povo estava o quê? Ele estava conivente, eles estavam vendo uma rebelião contra Arão e Moshe, estavam olhando para ver o que ia dar. Estavam sendo coniventes. Por quê? Porque Corá estava induzindo o povo. E quando Moshe falava assim para eles, para os 250 sacerdotes, e mais a tribo de Ruven, e mais os príncipes, pegam esses incensários. Então o povo fala assim, vamos ver quem é. E Arão do lado, né? Arão sozinho lá com o incensinho dele, e mais 250 com outro. Imagina Arão. Gente, quem é do Senhor não tem que ter medo. Mas ele arriscou a sua vida. Talvez lá no coração dele ele falou assim, será mesmo? Pode ser, como pode não ser. Mas Arão, eu acredito que não teve dúvida nenhuma do seu chamado. Porque ele viu as coisas que o Eterno fez através dele e de Moshe. Ele lembrou lá desde o Egito que o Eterno estava com eles. Ele sabe das promessas do Eterno e sabe muito bem que o Eterno não é homem de se arrepender. Ele sabe também que ele foi perdoado. Porque se ele não fosse perdoado ali, ele não tinha ter descido o fogo do céu, não ia ter acontecido tudo o que aconteceu. Nós temos que ter essa convicção. Que o Eterno nos chamou. E muitas vezes o Yetzirah que está dentro de nós começa a nos acusar. E falar, não, coincidência, tu não tem chamado não. Está vendo o que está acontecendo? Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Lembra, não esquece das benfeitorias que o Eterno te fez. Não esquece no dia do que você foi chamado, das coisas que o Eterno te mostrou. Muitas vezes o Eterno se esconde. Muitas vezes o Eterno não responde. Muitas vezes o Eterno se coloca numa posição para que a gente possa buscar Ele a mais. Buscar de todo o coração, com toda a sua força. Ele está esperando que nós mantenhamos a nossa fidelidade a Ele. E quando nós vamos até as últimas consequências, nós estamos exercendo a nossa fé. Nós estamos honrando o chamado que Ele deu para nós. Porque se eu mesmo desconfiar do chamado que eu tenho, eu estou desonrando aquilo que Ele um dia me prometeu. E eu estou desonrando o próprio Eterno, dizendo que Ele é mentiroso. Deus me livre. Mantenha-se firme. Não importa as adversidades. E não importa o perigo. Aqui Arão estava tendo perigo de vida. Mas só que ele estava firme.
Moshe, como um bom líder, ele tenta trazer, ele tenta conversar. Mesmo assim, ele falou, olha, pega os incensos. Ou seja, indiretamente, ele estava avisando, olha, isso aí pode dar em morte. Eles pegaram, não falaram nada, quiseram arriscar. Moshe, vendo isso, ele falou, não, vem cá, vamos conversar. Ele chega para Cora e fala, é pouco para vocês ser Levi? Ser separado de todas as tribos? Será que é pouco? Vocês não têm ideia da grandiosidade do chamado de vocês? É pouco você administrar o tabernáculo? E também, além de você ter isso, vocês ainda querem o lugar de Arão? Para os que fazem a obra de Deus, olhando para o reconhecimento, ou para o próprio ego, ou para o próprio prazer, quanto mais a pessoa tem na mão, mais ela quer. Ela não se contenta com aquilo que ele tem. Por quê? Porque os olhos dele não estão no Senhor. Está nele mesmo. Então, lógico que nunca vai se contentar. Nunca vai se contentar. Por quê? Porque está querendo que o seu nome seja exaltado. Porque está querendo glória. Porque está querendo algo que não é do Senhor. O Senhor tem que ser reconhecido. A gente não tem que querer galgar postos de trabalho. Não é uma empresa. Numa empresa você quer prosperar, quer ficar no lugar do gerente, lógico, mas que o gerente também suba também. Então a gente trabalha para quê? Para ser promovido. Agora no reino de Deus não tem isso. Não tem promoção. É o Senhor que chama para um determinado lugar, você se contenta com aquilo que Ele te dá. E uma hora, se você tem um chamado para ser mestre, você vai ser mestre. Se você tem chamado para ser roel, pastor, cuidar de ovelha e visitar e chorar junto, você vai ser. Se você tem um chamado para trabalhar com criança, você vai ter. É uma engrenagem, nós falamos semana passada sobre essa questão da engrenagem. Paulo mesmo diz que não existe um maior que o outro, não existe um mais importante que o outro. O pé tem a sua função, a orelha, o ouvido tem outra função. Sabe? Cada um é importante naquilo que está, aí é importante. E Deus dá importância para ele. Fala. A posição de Cora era muito privilegiada, não era pouca coisa. A situação dele era o seguinte, ele era da família de Queá, então ele estava muito próximo do mexicano, né? As tribos ficavam no último acampamento, e ele estava muito próximo do mexicano, e eles tinham a função de carregar, conforme desmontavam o mexicano, eles carregavam os utensílios sagrados, inclusive a arca, né? A arca sagrada, que era ali quando eles iam carregar, tinha que ser tampado com várias peles ali, inclusive um terrelet, né? O pano azul, para não ver a arca. Exato. E era carregada nos ombros da família de Queá. E então Cora não tinha do que se queixar. Ele era um cara muito privilegiado. E foi Deus que deu para ele, né? Deus que deu para ele esse privilégio, porque tudo não foi Moshe que estabeleceu, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. A gente vai ver isso ali em esse episódio, a gente vai ver ali em Números 4, né? Vai falar sobre isso. Eles eram responsáveis pelos utensílios mais sagrados. Mas só que a visão dele não estava em cumprir aquilo que o Eterno estava designando para ele. E sim, estava pensando no seu nome, no seu próprio nome. Então, não ia dar certo mesmo. Tem aquele provérbio que fala, né? Dá poder para alguém para ver o que tem no coração. Foi no caso de Cora, né? Foi revelado o que estava no coração dele. Exatamente. Foi dado muita coisa para ele. Foi dado muita coisa. Talvez se não tivesse dado tanta coisa, ele teria, né? Às vezes dá uma carga muito grande para a pessoa de uma vez e ele não sabe o que fazer com tanto poder, né?
Por isso que a palavra de Deus diz, não colocais, não impor as suas mãos sobre as pessoas, né? Os neófitos. As pessoas têm que ter o seu prazo, sabe? Tem que crescer primeiro, tem que aprender e tudo mais. E aquelas pessoas que não respeitam a autoridade, elas não podem ter capacidade de liderar, porque elas mesmas não conseguem se submeter à autoridade. Tem gente que infelizmente é assim. O nosso mundo é um pouco assim, né? Antigamente as pessoas eram mais submissas, os filhos eram mais obedientes aos pais, existia uma reverência maior em relação ao professor da escola mesmo. Hoje tem aluno que bate no professor. Bate no professor, imagina, né? Há pouco tempo atrás, né, que também existia até um abuso do professor em relação ao aluno, de professor batia talvez na época do meu pai, né, com régua na mão do aluno, que é um absurdo também. Mas agora reverteu. Agora o aluno chega no diretor e dá um murro na cara do diretor. E o diretor não pode fazer nada. Infelizmente os papéis estão todos trocados. Mas nesse mês no Paraná teve um policial, estava indo para o trabalho, ele foi ser assaltado, reagiu ao assalto, matou o assaltante e a polícia prendeu ele estando fardado. Exatamente. E é policial. Policial. Foi usar arma particular dele para se defender, ele foi preso. Exatamente. Nós vamos ver outra questão, né? A cobiça de Cora fez com que ele perecesse. Cobiça é desvio de caráter, ou seja, a pessoa é muito egocentrista, ela quer as coisas só para ela, então ela não pode esperar, né? Por exemplo, nós vamos ver, qual filho de Davi era mais amado do pai? Quem era? Absalão. Absalão era o filho querido de Davi. Quando Davi chegasse à velhice e morresse, quem ia suceder? Absalão. Era o mais velho, o mais querido do pai. O que aconteceu com ele? Ele não quis esperar. Ele quis matar o pai antes do tempo. O que aconteceu com isso? Morreu. Por quê? Porque foi tocar no ungido do Senhor. O pai tinha erros? Tinha. Pecou com Betseba, fez algumas coisas erradas, mas tinha um coração, segundo o coração de Deus, arrependido. O Eterno colocou, o Eterno tira. É o mesmo que Davi falou sobre Shaul. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Sabendo, ele tinha unção de tomar o lugar de Shaul, tinha unção, já tinha sido ungido, sabia que ia suceder, mas só que não era pelas suas próprias mãos. O Eterno, na hora certa, vai tirar Shaul, eu vou entrar, mas só que não vai ser eu que vai fazer que isso aconteça antes do tempo que o Eterno designou. Ele tem que esperar o tempo certo. Hashem deu o sacerdócio para Aron e ponto final. Acabou, não tem história. Ele tem que saber disso e aceitar. Quando a gente não aceita as coisas que Deus impõe para a gente, não adianta, a gente não vai conseguir reverter. Ele que coloca, Ele que manda, Ele é o Senhor e não nós. Ele determina as coisas dele, então nós temos que aceitar as coisas que o Eterno nos coloca. As dádivas e dons são irrevogáveis. Nós vamos ver lá em Romanos 11, 28 e 29. É interessante, a palavra grega aqui é ametameleta, que vem de ametameletos,
que é o número 278 do Strong, né? É um prefixo negativo a, né? Que é de não anular, não se arrepender, sem volta, irrevogável, sem arrependimento. Os dons de Deus são irrevogáveis. Se Deus ungiu a Aaron, é irrevogável. Como é que ele vai tirar? Matando o Aaron, levando o Aaron. É ele que tira e ele que coloca, né? No tempo certo, Deus chegou e falou, chamou Aaron e fala: Aaron, sobe no monte com seu filho e Moshe. Aí eles subiram no monte. Agora tira as suas vestes, porque você vai morrer. A pessoa que interessante. Você sobe no monte e você vai morrer. Agora tira suas vestes e dá para o seu filho. Entenda? E ele passa, ele está passando o cajado, porque ele vai embora. Imagine a elevação espiritual de Aaron. Além de passar as coisas, ele ia morrer também. Moshe também é a mesma coisa. Sobe no monte, olha essa terra, que de lá eu vou te levar. Você não vai ver, não vai entrar. E Moshe, não, Senhor, eu quero entrar. Chegou uma hora que ele falou assim: não me fala mais sobre esse assunto, não quero mais ouvir. Você não vai entrar e ponto, acabou. A Torá diz isso. Não me fala mais sobre esse assunto. Deus fala para Moshe isso, gente. Então cala a boca, cala a boca. Não quero mais ouvir, né? Você vai subir, vai olhar a terra de longe e se dê por satisfeito. Ele tinha que estar feliz. E ele foi, olhou, e de lá o anjo veio e levou. Aaron também subiu, passou as suas vestes para o filho ficou no lugar dele, ele já estava avançado em idade e ele faleceu. Mas olha a elevação espiritual desses homens, de aceitar a própria morte. É interessante isso, né? É assim que nós temos que ver. Assim como Aaron tem um chamado irrevogável, Israel tem um chamado irrevogável. Lá em Jeremias 31, 36 diz: por enquanto que haver sol, lua, estrelas, se vocês conseguirem medir aqui da terra até o universo, daí Israel deixará de ser meu povo. Ou seja, nunca Israel vai deixar de ser povo. Por quê? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Não é o homem que vai tirar. Jamais. Eu vou estar finalizando. É interessante que Moisés deu as chances. Ele chamou Datã e Abiram para vir conversar. Ele não foi atrás de Datã e Abiram. Ele mandou chamar. Ele preservou a sua posição de autoridade também. E eles falaram que não vamos. Não vamos. Agora a gente vê a inversão também. O que eles falaram? Você nos tirou de uma terra que emana leite e mel. Deus prometeu a Israel uma terra de leite e mel, que emana leite e mel. E Datã e Abiram falou assim: vocês nos tirou do Egito, uma terra que emana leite e mel. Olha a inversão. Lá vocês eram escravos, você esqueceu? Lá vocês tinham que ficar debaixo das cargas. Lá vocês não guardavam as mitzvot. Lá vocês eram escravos. E agora vai falar porque vocês comiam peixe
porque vocês comiam cebolas, pepinos, manava leite e mel. Vocês não sabem o que é isso. Não vamos. Você prometeu que ia dar campos, ia nos dar a terra. Não deu. Quer dizer, eles estavam achando que Moshe ia dar essas coisas. Eles não estavam esperando que era Deus. Moisés e Arão eram instrumentos de Deus para que isso ocorresse. Mas eles colocaram a responsabilidade em quem? Em Moshe e Arão. Então eles não estavam esperando em Deus, eles estavam esperando no homem. E quando a pessoa espera no homem, daí ela quebra a cara. Temos que esperar em Deus. Os líderes são falhos. Eu mesmo sou falho. Muito falho. Não olha para mim, olha para Deus. Não olha para mim, olha para a promessa que Deus fez para você e para mim. E tem ali no capítulo 16, 1, a gente vai ver que existia um homem que foi citado. O nome dele é On. No começo da rebelião, ele era um dos líderes da rebelião. Lá no Passuque 1 está dizendo Corá, Datan e Abiram, e On e mais 250 líderes importantes dos Bnei Israel. Lá no versículo 24 e depois no 27, ele relaciona Corá, Datan e Abiram, os 250, mas não fala de On. O que acontece? Então nossa tradição diz que On fez techuvá. Então existem vários relatos, né? E é bem interessante. Diz o seguinte, um dos relatos diz que ele fez techuvá, que ele viu quando Moisés falou assim, peguem os incensários, ele falou, opa, eu não vou pôr a mão em incensário não. Daí ele fez techuvá, daí ele caiu em si. Influenciado pela mulher. Né? Influenciado pela mulher, já vou chegar lá, né? Ele já viu isso aí. Uma outra história diz o seguinte, que ele queria ir. Daí ele chegou para a mulher e falou, não, eu vou na reunião lá, né? Era uma reunião anterior. Daí a mulher falou, não, você não pode ir, como é que você vai fazer isso? Você vai contra Moshe e tal? Não, já me decidi, eu vou, Moisés já está sabendo que eu estou no meio, né? E a mulher tentou de tudo e não conseguiu mudar a cabeça dele. Daí ela, muito esperta, que a mulher virtuosa, o que ela faz? Ela edifica a seu lar. Provérbios diz isso, né? Ela edifica o seu lar, mas só que a insensata, com as próprias mãos, destrói o seu lar. Então o que ela fez? Ela não foi contra ele. Ela falou, não, você quer ir? Tudo bem, eu vou te apoiar a você ir. Mas só que antes nós vamos fazer uma despedida. Você vai morrer? Então vamos fazer uma janta aqui, né? Porque eu não vou ver mais você. Daí fez uma janta, tomaram vinho, né? E ela enchendo o copo dele direto. Ele acabou adormecendo, né? E perdeu a hora. E ela foi para frente da tenda. Daí quando vieram os emissários lá, né, chamar ele para a reunião, daí ela falou, não, ele não está bem, ele não vai. E ele estava dormindo lá. Então ela salvou. Depois quando ele acordou, já tinha acontecido. O quê? A terra já tinha aberto. Cora e todas aquelas pessoas que estavam ali foram tragadas pela terra. Vocês conhecem a história? Deus fala para Moshe falar que todo mundo se distancie das tendas dos levitas, daqueles levitas que estavam ali. Todo mundo desmontou as barracas, saíram tudo, deixaram ali só eles. Daí Moshe falou, olha, se
essas pessoas, nós lemos isso, né? Se essas pessoas morrerem de velhice, então o Senhor não está comigo e eles estão certos. Agora, se a terra abrir e eles caírem, agora aconteceu uma coisa inédita, nunca aconteceu isso na vida, mas se a terra abrir e eles caírem no buraco, é porque o Senhor é comigo. E o que aconteceu? Ele acabou de falar, a terra abriu. E eles caíram. E a terra fechou. E acabou, nunca mais, ninguém viu mais nada. E aqueles 250 que estavam no incensário, que estavam indo na frente, eles estavam indo para frente do Mishkan, caiu um fogo do céu, pau, queimou todo mundo. E Arão estava ali do lado, só ficou vendo, né? O fogo cai bem do lado dele. Cairão 1000 ao seu lado, mas 10.000 à sua direita e tu não será atingido. É interessante. A mulher virtuosa, ela edifica seu lar. Existem outras tradições que diz o seguinte, que por enquanto que ele estava dormindo, ela tirou o véu da cabeça, e quando vieram os emissários ali, viram que ela estava sem véu, porque a mulher casada, né? Não sei se isso é da época, eu acredito que não, isso aí é mais recente, mas é mais uma história. Então os homens que vieram chamar a Cora, viram a mulher com a cabeça descoberta, não foram, não olharam assim, né? Mas é interessante, né? A gente vai ver, por exemplo, Esther 5,14, livro de Esther, a mulher de Haman, o que ela faz? Ela aconselha o marido a construir uma forca para matar o Haman. Com as próprias mãos, ela viu o marido dela sendo enforcado na forca que ela mandou fazer. E depois ela foi ver os filhos, os 10 filhos enforcados, e ela mesma também morreu. Por quê? Porque a mulher imprudente, ela destrói. O conselho que ela dá não é um conselho ligado ao Senhor, é um conselho ligado ao quê? A posição. A tradição judaica diz que também a mulher de Corah ficava insistindo com ele. Não, seu pai é mais velho que o pai dele. Você que tinha que estar lá. Olha lá, Arão pecou lá no bezerro de ouro. Por que ele não foi tirado? É porque é amiguinho do irmão do Moisés. Então ela ficou colocando coisas na cabeça do Corah. E ela foi conivente também. E o que aconteceu com ela? Destruiu o seu lar. Porque quando abriu a terra, ela foi a casa dela, foi os filhos dela e foi dos animais, todos eles. Não ficou nada deles. Então, gente, finalizando, nós temos que olhar para o eterno e não para o homem. Nós temos que ser fiel às coisas que o eterno estabeleceu. E por isso nós temos que ter temor às coisas que o Senhor coloca. Se a gente for olhar, poxa, o Senhor escolheu fulano de tal, mas fulano de tal não tem capacidade nenhuma. Eu tenho mais do que ele. O Eterno escolheu ele. Quem sabe mais para frente você vai ser escolhido para uma outra coisa. Não se rebele pelas coisas que o Eterno estabelece. Semana passada a gente estudou sobre aquela questão dos 70 anciãos que foram escolhidos para o Sinedrim, lembra? Que o Yoshua chegou e falou que tinha 2 que receberam também o Ruach, e estavam lá no acampamento, e quando eles receberam, eles estavam profetizando. Daí o Yoshua falou: Moshe, tem 2 lá profetizando lá fora, né? Vamos prender eles. O próprio Yoshua não tinha recebido o Ruach, ele não estava profetizando, mas achou que aqueles 2 estavam fazendo coisa que não devia. Moshe falou: quem me dera que se todos profetizassem. O que o Yoshua estava fazendo? Já que ele não recebeu, ele estava contra aquelas 2 pessoas. Só que mal ele sabia que ele ia ficar no lugar de Moshe. Então era o tempo de Yoshua. Não era para ele receber naquele momento. Ele ia receber mais para frente, como recebeu. Então nós temos que honrar
sabe, a vontade do Eterno. Todos são falhos, todos têm falhas, uns mais, outros menos. Mas mesmo assim, pela bondade e misericórdia do Eterno, o Eterno escolhe pessoas, mesmo falhas. Mesmo que tivesse, né, muitas vezes a gente ouve falar, aquela pessoa agora é dirigente de uma congregação, mas no passado dele, matou, roubou, fez tanto. Gente, ele fez teshuvá. A palavra de Deus diz que os pecados são jogados como se fossem nas profundezas do mar. Deus não lembra mais. Quem é o homem para ficar lembrando? O Eterno faz o que Ele quer, estabelece quem Ele quer. Independente do passado, independente dos seus erros, todos nós temos chamados e ninguém vai ficar dentro da congregação sem ter o seu chamado. É só questão de tempo. Todos foram chamados para alguma coisa. Ninguém foi chamado para ficar sentado, escutando. Todo mundo foi chamado para trabalhar. E cada um com a sua atribuição. E assim nós vamos, Bezat Hashem, nós vamos crescer como congregação e como comunidade.